bolsonarismo, esta semana, deu sinais claros de que vai radicalizar suas ações conforme se aproxima o momento de Jair Bolsonaro e de vários militares irem a julgamento no Supremo Tribunal Federal. O general Freire Gomes, que foi chefe do Exército no governo Bolsonaro, deu um longo depoimento para a polícia e as informações que vazaram dão conta de que ele confirmou a existência de articulações golpistas envolvendo vários militares e o próprio, então, presidente. Isso complica bastante a situação de Bolsonaro. É por isso que ele decidiu ir para o enfrentamento nas ruas, fez aquele ato em São Paulo, na semana que passou foi ao Rio Grande do Sul, tem procurado reunir gente para mostrar ao Supremo, olha, eu tenho apoio, mas isso não vai fazer as investigações pararem. Ele dobra a aposta também no campo institucional. O partido do Bolsonaro, o PL, esta semana nomeou deputados extremistas, radicais de direita, para presidir comissões das mais importantes no Congresso. É uma tática de confronto total. O PL tem a maior bancada, individualmente é um partido com a maior bancada na Câmara. Então, por tradição, o partido com a maior bancada indica os presidentes de comissões importantes. Isso já era esperado e estava até negociado. Mas eles fizeram questão de indicar, não quaisquer deputados, mas os mais extremistas, os mais provocadores. Por exemplo, para a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, o PL indicou Nicolas Ferreira, esse aqui, ó, rapaz que age como um moleque, eleito por Minas Gerais, já vestiu até peruca no Congresso para fazer provocação, ofendeu mulheres, ofendeu transexuais. Quando o presidente da República foi à Câmara, levou uma bronca porque ficou fazendo agitação, parecia estudante bagunceiro na sala de aula. Então não tem a menor compostura para ser presidente de nada. Só que o PL colocou ele lá para isso, para fazer agitação, levantar pautas esquisitas, essa história de homeschooling, né? Tirar as crianças da escola para educar em casa, que não faz o menor sentido. Então ele vai para a Comissão de Educação. E na Comissão de Constituição e Justiça, o PL colocou a Carol Detoni, uma deputada de Santa Catarina, também extremista, radical, defensora de armas. Olha aqui, ela aparece em várias fotos com armas. Acusada de espalhar fake news. Então, a CCJ, que essa Carol Detoni vai presidir, é uma comissão fundamental. Todos os projetos na Câmara passam primeiro por esta comissão, para ver se tem legalidade, se pode, se não pode. Então, projeto sobre saúde, primeiro vai para a Comissão de Constituição e Justiça e depois para a Comissão de Saúde, antes de ser votado. Então ela vai ter um poder muito grande. O que preocupa é que o bolsonarismo, com isso, manda o sinal de que quer tumultuar. O objetivo deles é tumultuar o cenário, além de espalhar fake news, de tumultuar nas ruas, de desafiar a justiça, tumultuar também na Câmara dos Deputados. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, aceitou o jogo. Porque ele poderia ter falado, olha, não vou aceitar esses nomes que não têm condição. Vão desmoralizar ainda mais o parlamento brasileiro. Então, a hora que os nomes foram aceitos, isso indica também que o Arthur Lira não quer brigar com o PL. Ele fica assim, ó, ele negocia com o governo e aceita conversar com a turma da extrema-direita. Nós vamos ver nos próximos meses muita dificuldade para o governo nestas comissões dominadas pelos bolsonaristas. Na economia, o governo Lula teve até bons sinais, boas notícias ao longo das últimas semanas. Além do PIB, né, que a gente viu que cresceu quase 3%, surpreendendo muitos economistas. Eu estou falando de 2023, então já cresceu 3%. Agora vem anúncios de novos investimentos para o futuro próximo. Esta semana, a companhia, o grupo Stellantis de carros. Aí você fala, que grupo é esse? Eu não conheço carro com esse nome. Stellantis reúne várias marcas europeias. Peugeot, Citroën, Fiat e outras estão reunidas nesse grupo, que anunciou um investimento de 30 bilhões de reais no Brasil, para produzir carro no Brasil, de 2025 a 2030. Então é um investimento de médio prazo. E qual é o objetivo? Fazer carro híbrido, fazer carro elétrico, modernizar novos modelos, que inclusive podem ser exportados, mas vendidos também para o mercado interno. Antes deste grupo Stellantis, General Motors, Volkswagen, Toyota, várias outras indústrias
na área automobilística tinham anunciado investimentos no Brasil. E são investimentos de médio prazo. Isso mostra o quê? Que estão apostando em estabilidade, nas regras bem estabelecidas pela gestão do Haddad e do Lula. Acabou aquela bagunça, aquela confusão da época do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Isso é bom, gera emprego, né? Empregos de qualidade, novas fábricas ou modernização das fábricas que já existem no Brasil. Então esse é um sinal positivo que faz com que a turma da grana olhe para o Brasil e fale, aqui dá para colocar o dinheiro, dá para fazer investimento. E não é dinheiro no mercado financeiro, é investimento concreto, fábrica, né? Emprego. Isso é bastante positivo e mostra que a economia está estável. O governo, então, dá esse sinal que é bom para a turma de cima e que gera emprego e deu um sinal também para a turma de baixo. De quem que eu estou falando? Os motoristas de aplicativos. Nos últimos anos, a gente sabe, muita gente que ficou sem trabalho foi para esse ramo de dirigir, né, como uma segunda renda ou a renda principal da família, homens e mulheres. Trabalham 12 horas, não tem garantia nenhuma, se o carro quebra, se sofre um acidente ou se fica doente, não tem renda, acabou, não tem garantia. Bom, o que o Lula fez? Chamou as empresas, a Uber principalmente, e chamou trabalhadores para fazer uma regulação. Inclusive havia a ideia de fazer como se fosse CLT. Os próprios trabalhadores não quiseram, eles preferem ficar num regime que parece mais autônomo e que dá uma certa liberdade também para eles. Mas chegaram ao meio do caminho. Eu achei interessante, porque não é a CLT, não é a regulação do século XX, é uma regulação do século XXI. É o motorista autônomo de aplicativo, mas com regras. Tem uma remuneração mínima, ele paga 7% para o INSS. Se ficar doente, tem auxílio-doença, tem aposentadoria, tem alguns benefícios da Previdência Social, como se fosse um trabalhador, porque é um trabalhador. Muitos se veem como autônomos, empreendedores, mas é um trabalhador, está trabalhando para Uber. Então, o Lula propôs essa regulação, foi aceita pelos dois lados, agora vai ao Congresso, precisa ser aprovada lá no Parlamento. Importante, a turma dos entregadores de comida, moto e bicicleta, não entrou nessa regulação. Entrou a turma de 4 rodas. 2 rodas não, porque não houve acordo. Muitos deles não querem pagar os 7% para ter direito de algum tipo de auxílio, ou não podem. Acho que até gostariam, né, de ter esse amparo, mas não podem, porque para quem ganha 1.500, 2.000 por mês, às vezes o cara pagar 7% inviabiliza a vida dele. Então, ainda tem que ser melhor negociado. De qualquer maneira, é um sinal para esta turma que enfrenta muita dificuldade no dia a dia. Agora, apesar das boas notícias, um sinal amarelo acendeu para o governo essa semana. 2 pesquisas de opinião. A pesquisa Quest e a pesquisa Atlas. A Quest mostrou que caiu tremendamente o apoio de Lula junto aos evangélicos. Já não era muito, mas caiu mais ainda. Por quê? A avaliação é porque teve essa história com Israel, as críticas de Lula a Israel, e uma parte dos neopentecostais são muito ligados a Israel. E outra pesquisa, Atlas, mostra que praticamente empatou aprovação e desaprovação ao governo. Olha só, vou dar os números. 47% aprovam e 46% desaprovam o governo. Então as linhas praticamente estão empatadas. O sinal bom para o governo é que o Lula segue a ser mais bem avaliado do que o Bolsonaro em praticamente todas as áreas. Quando pergunta se prefere o Lula ou o Bolsonaro, saúde, educação, relações internacionais, o Lula é mais bem avaliado. Só que está chegando num momento em que precisa melhorar a comunicação do governo e perceber que economia, investimento, PIB, às vezes não chega lá na ponta para quem precisa. Está demorando para chegar e as pessoas estão ficando um pouco cansadas. É esse sinal que o governo precisa entender. Além disso, há um bombardeio de notícias também, né? Tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Estados Unidos está parecido. O Biden está com a economia arrumada, cresceu, a inflação caiu, mas o Trump é favorito para ganhar a eleição lá nos Estados Unidos. Então é um sinal amarelo. Economia sozinha não resolve tudo, tem que fazer o embate, tem que fazer o combate, tem que espalhar as informações verdadeiras e nisso me parece que o governo Lula está sendo lento, parecido com o que está acontecendo com o Biden nos Estados Unidos. Aliás, todos os sinais também voltados para lá. Esta semana houve a super terça e ficou definido. É Biden contra Trump em novembro para saber quem é que vai comandar aquela que ainda é a maior economia do planeta.